Olá, ouvintes! Na verdade, ouvintes e espectadores do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E hoje nós estamos aqui em mais uma live gostosa, especial. Muito que nós vamos especial. entregar tudo, como de costume. E a convidada É a nossa querida... é a nossa querida doutora Bárbara Miord. Você se apresenta, amiga, porque eu não tenho gabarito para se apresentar, não. Oi, pessoal. Eu chamo Bárbara. Bárbara, obrigada, viu, pela sua presença. Isso. É um prazer. agradeço. A gente te chamou aqui porque também a gente te admira muito. A gente conhece desde da residência lá do Mater, né? E a gente viu você se tornar uma profissional muito boa, muito bacana. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Isso. Eu tô muito orgulhoso hoje. Oh, que Eu tô muito também, orgulhoso, gente. cara. Ela foi minha R2. Eu tô muito orgulhoso. Não, sim, eu tô Aí muito o Fabrício, feliz, né, cara. que teve mais contato com a É, Bárbara, verdade. né? Eu tô muito feliz, muito orgulhoso. Eu falei com ela hoje. Muito fofo. É um prazer enorme, Bárbara, conversar com você hoje. Eu acho que você vai trazer pra gente muita coisa legal. A Carol acabou de postar que a franqueza talvez seja uma das características mais legais da Bárbara. E eu acho Sem que papas na é língua. muito legal. E eu acho que a gente vai conversar sobre muita coisa legal hoje. Muita coisa de medicina e muita... sobre carreira, sobre sua vivência na residência, que eu acompanhei durante os 2 anos de clínica médica, da Hemato um pouquinho de longe, mas você vai conversar com a gente. Então, assim, você já se apresentou, conta para nossa audiência. Você falou que hoje nós temos espectadores. além Isso, de- ao vivo. Ouvintes. que vai ficar também no Spotify, né? Como que... Um pouquinho da sua história. Bárbara, história da Bárbara mesmo. Nossa, desde quando? Nasci. Desde que você lembra. Pode ser. Bárbara, você é de onde? Isso. Eu sou de BH, eu nasci aqui Aham. e cresci aqui a vida inteira. Agora, mais recente, mais direcionada à medicina, né? Eu fiz faculdade nas Ciências Médicas, eu formei em 2017. Fiz residência de clínica no Mater Dei, da Contorno, e também de Santo Agostinho, né? E depois eu fiz hematologia no Hospital das Clínicas, da UFMG. E agora eu tô aí, trabalhando com essas pessoas. Bárbara, e por que a medicina? Conta um pouquinho pra gente. Por que você escolheu ser médico? Foi desde criança, que desde a pergunta infância? difícil, Foi Essa na pergunta é faculdade? O difícil. que te motivou? O que te abriu os olhos? Eu sempre fui uma criança que meio teimosa, sabe? Aí Não parece. Eu vim de uma família inteira com 0 médicos. Teimosa. Então, é isso. Assim, eu surgiu Primeira a oportunidade de ser teimosa, eu peguei. Desbravou. Vou desbravar esse trem. Eu sempre gostei de ciências biológicas, né? Mas, assim, eu detestava plantas. E essa é, inclusive, uma coisa que eu estava falando com a Naira mais cedo, que é um dos motivos mesmo da gente ter escolhido, dentre as áreas biológicas, mais especificamente a medicina. Mas eu vim de uma família que não tem médico, todo mundo mexe com uma coisa só. E eu falei, eu comecei, inclusive, a fazer engenharia, né? Por conta do meu pai, que é engenheiro. Foi? Mas aí eu falei, vou fazer outra coisa. Você fez quanto tempo de engenharia? Você não sabia? 1 ano e meio. Não sabia disso. Uma novidade, ó. Uma revelação. Ó, tá Eu vendo? O queria fazer podcast Eu queria fazer videogames. Aí fiz Chama a engenharia de clínica é computação. lugar de descobertas. Da origem dos videogames, então é isso. Daí. Por isso que eu fiz computação. Engenharia de computação. Engenharia de computação. E você já gostava de videogame antes? Porque você gosta de videogame. Gente, a doutora Bárbara é uma nerd. Exatamente. É muito nerd. Muito nerd. Um pouquinho só. Agora, essa Agora questão, só- né, da Bárbara falou que ela não tinha médico na família. A gente também, né? A Carol, Não. o Fabrício e eu também. A gente não teve. Essas né, referências que essas- o pessoal costuma ter, né? E ao mesmo tempo, assim, quem tem, eu acho que é mais, talvez mais fácil, porque já tem um pouco as portas abertas, né? A gente que não tem, a gente aí que tem que mostrar serviço mesmo, estudar bem, se destacar para conseguir Qualquer coisa, né? isso, né? E me conta, você começou a engenharia e aí depois parou e foi fazer cursinho? Como é que foi? Ou já fez vestibular e saiu de um e foi para outro? Eu fiz
em metade, eu fiz 1 ano e meio de engenharia, né? Eu fiz o ano inteiro de engenharia e no segundo ano, metade dele eu fiz junto do cursinho e depois o cursinho eu fiz sozinho, assim. O resto desse ano eu passei em medicina. E como é que foi a faculdade para você? Você conseguiu alinhar a expectativa com a realidade? Você gostou? Não foi aquilo tudo? A gente sempre vai com mais expectativa, né? Pra tudo, eu acho, né? Mas foi uma experiência super legal, né? A gente... aprender a estudar sozinho não é fácil, né? Assim, e... Claro que tem as expectativas que não são cumpridas, que a gente acha que a gente vai chegar e vai ser Grey's Anatomy, o mar de né? rosas, acho que você vai dar 1000 diagnósticos, vai ser o House. E isso nunca acontece, né? Principalmente no início, né? Que você chega no ciclo básico, aquele tanto de mitocôndria, essas coisas assim. Você não vê nada de medicina? Não vê nada de medicina. Isso dá uma frustração mesmo. E eu acho que o caminho da formação médica é cheio de ansiedade e de angústia, né? Porque no começo é isso, você não tá fazendo medicina direito. Aí quando começa, você fala assim, meu Deus, não sei nada. E hoje ainda melhorou, né? Porque os currículos hoje estão um pouquinho mais de medicina no início. Gente, muito melhor. Te entregam um pouco mais de medicina nos primeiros períodos. Eu vejo você na faculdade... uma lâmina e vê essa... Isso. 2 anos assim, né? É 2 anos, assim, de imersão numa coisa, em algo que mais perto de medicina que você chega na anatomia. Então, mais perto da medicina é o cadáver. É o cadáver, exatamente. Então, assim, e depois disso você vai ver isso no 5º período, na semiologia. Talvez na farmacologia você vê alguma coisa também, mas assim, nossa, mas teórico. A farmaca é traumático. Traumático, não é porque fácil, a gente acha que vai ter o contato com a medicina, vai aprender... É a parte totalmente mecânica e não entende nada, né? Nada. É pouco aplicado, né? Então, um abismo mesmo, né? Entre a teoria e a prática. Aí você vai, aprende na farmácia e quando você chega lá na frente no ambulatório que é pra aplicar, você não sabe como aplicar. Eu lembro que aquilo que usava... Eu pergunto pros meninos às vezes, eu aprendi isso em farmacologia, a lágrima já escorre assim, que não lembra nada. Eu aprendi, sei tudo, mas não sei aplicar nada. Nada. Bárbara, e por que a escolha da especialidade clínica médica? Vamos começar pela clínica médica. Boa, gostei. Porque eu acho que é a parte mais legal da medicina. Você saber... Você tem um problema... É a clínica médica. Você tenta descobrir. Isso é que é o legal, né? É isso que dá brilho no olhar, assim. Você tentar descobrir e tentar ajudar a pessoa. Então, a clínica médica é isso, né? É o médico por completo, É o né? médico raiz, sei lá. Mas eu tô longe de ser um médico raiz, mas enfim. Calma aí, vamos aprofundar nisso. O que é ser um médico raiz, doutora Bárbara? O que é boa? O que é um médico raiz? Você é uma médica raiz? Eu acho que você é uma médica raiz. Eu também acho, sim, ué. Mas a clínica médica, eu acho que é a especialidade mais difícil que tem. É muito difícil. Porque o que aconteceu comigo? Eu fiz a clínica médica e fui para cardiologia. E depois eu voltei para a clínica médica para fazer parte da equipe. E aí eu falo, opa, cardiologia é fácil perto da clínica médica. É muito isso, né? Eu acho. É muito isso. Você vai falar que mato é fácil igual clínica médica, mato. Não, mas agora assim, aí quando você chega com aquele tanto de coisa clínica, igual a Ana faz lá no hospital, aquele tanto de coisa clínica, a gente fica assim, não, chama o Fabrício. Como que foi sua residência lá no Materdeu? O Fabrício, então, foi seu preceptor? No R1 e no R2, né? No R2. E como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu entrei no Materdeu por conta de outra pessoa também. Isso. Né? Então, já foi viciada, amostra viciada. Como que foi a escolha da residência? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Escolha da especialidade, você nunca, então, na faculdade, não pensou em fazer outra coisa? Ou pensou? Não, era sempre clínica. Já não tinha uma sub-mente ou não? Era clínica? Eu pensava em nefro. Nefro, tá. E aí... Vê, né? Como as pessoas roubam. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que talvez tenha uma origem. Que o marido dela é nefro, né? Ele roubou isso de mim. Ele falou que tá chegando aqui, não chegou. Ele roubou essa ideia. Eu acho que outra coisa que... Aí, quando ele fez, você falou assim, eu não quero mais também. Foi tipo isso, brincando. Mas você decidiu clínica médica em qual período? Eu nunca pensei em fazer outro, não. Assim, outra especialidade. Nunca pensou? Assim, eu sempre quis fazer uma segunda pós-clínica, né? Mas eu nunca pensei em fazer nada cirúrgico, nem neuro, assim, nada. Pediatria? Pediatria eu pensei por um breve período. É mesmo? Passou logo, né? Pensou e pum. GO, não? Não. Tá. Aqui, mas sabe como que funciona às vezes? Quando não é óbvio, por exclusão mesmo. Você vai passando pelos internatos ou passando pelas
especialidades ambulatorialmente mesmo, assim. Porque primeiro a gente roda no ambulatório, entre as especialidades, depois vai para a parte do internato. No ambulatório tem várias que são ame ou deixe. Nossa. GO é muito, ame ou odeie. GO é muito, ame ou deixe, né? De cara. De cara, deixe. E aí você pode ir pela base da exclusão mesmo. Não gostei disso, não gostei daquilo, aí vai sobrando algumas que você tem interesse até chegar na parte da decisão ali. E aí na especialidade... Acho que a única cirúrgica assim, que eu gostava era dermato, assim, só. Uhum. Mas que é muito clínico também, muito clínico, né? Só porque tem que fazer umas biópsias, assim, esses negócios. E pela escolha do local da residência, que é uma outra coisa. Então, o meu marido, né, o Bernardo, ele fez no Mater Dei. E desde que ele começou, ele falava de 2 nomes, 3 nomes, né? Mas 2 principalmente, que era do Fabrício e do Anselmo. Uhum. Então, eu sempre acreditei nisso, de seguir pessoas que são referências e referências. Então, eu fui pra lá por isso. Que legal! Olha, doutor Fabrício, que importância! Inclusive, o Bernardo fez parte do look do Fabrício desde o início, né? Esse meu personal stylist. Ele foi a referência do Bernardo e até hoje ele é a nossa referência. Né, cara? Eu acho que não. Isso é generosidade que chama isso. Não é verdade. A gente tem que ter referência. A gente fala disso mesmo. Pessoas em quem a gente se espelha pela forma... E eu acho que vai muito além da forma de fazer medicina. A forma de fazer medicina é um dos pilares. Mas a forma como que a pessoa é mesmo, né? Assim, na vida, os valores... Isso é muito legal. Ultrapassa a medicina. Quando a gente fala de residente, a gente tá falando muito atualmente de R1, né? E aí a gente vai conversar com a Bárbara sobre R1. Então, eu consigo ver Bárbara no R1, nos primeiros meses da residência, e depois no R2 e no final da residência, assim, a transformação de Bárbara durante a residência, assim, é fantástico ver. Foi uma coisa que até eu percebi, assim. Pois é, e aí que eu quero chegar. No R1, como que foi a sua entrada? Se a gente fosse perguntar nos primeiros dias da residência, primeira semana ou primeiro dia? Foi fácil não, né? Foi não? Não foi não. Por quê? Não, assim, é tudo novo. Eu no Mater Dei especificamente, né? Um serviço que você tem que ter muitos dedos, assim, muito cuidado com tudo, né? Claro, um serviço privado que tem todas as suas particularidades, mas assim, é um paciente diferente, que você tem risco até de ver um paciente, né, os BIPs, essas coisas. E é completamente diferente, né, da medicina teórica e aquela medicina que você vê no internato, que é basicamente, que é uma coisa, querendo ou não, é um internato, você atua, mas é completamente diferente a responsabilidade de um médico com CRM, de um acadêmico. Esqueci. Assim, mas foi... Não é de um dia para o outro, né? O Bernardo foi seu R+? Não, ele pulou um. Quando ele acabou, eu entrei. Entendi. Ele acabou a residência e entrou a Bárbara, é verdade. Isso. Verdade. Então, você os conhecia, R1s deles foram os meus R+. Você conhecia o pessoal, mais ou menos? Eu conhecia a Isabela. Uhum. Isso já ajuda um pouco, né? Assim, ter alguém que você conhece dentro do ambiente, fica menos hostil, eu acho. Porque esse começo é muito hostil. A Isabela me pegava na minha mão e me levava para pegar crachá, essas coisas todas. E é interessante como é que isso fica, né? Tipo assim, o residente o R+, que você mais se aproxima, ele meio que vira seu amuleto ali, que você não quer largar nunca mais. Eu lembro que eu rodei com a Bárbara, aí depois, lá na residência, a gente rodava em equipes, né? Então, para quem não conhece, lá no Mater Dei, a gente tem 5 equipes de clínica médica. E aí, não necessariamente você fica na mesma equipe. Você vai... quando você faz o edital da Contorno, né? você roda em 3 equipes diferentes. E aí, você fica com a sua dupla, com seu R+, ou R igual, durante um tempo. Depois que roda, a tendência é trocar isso mesmo. E aí, eu rodei com a Bárbara logo no início. Depois, eu mudava de equipe, estava em outro lugar. Eu falava, Bárbara, como é que faz isso aqui? Tadinha, eu ligava pra ela o dia inteiro. Era bem legal, né? E a gente rodou na 4, né? Foi, rodou principalmente. É verdade. Depois a gente foi rodou. Essa dupla aqui foi do primeiro dia da Carol, era a Bárbara, que era na 4, era a Bárbara, que era R2. Na equipe do Fabrício, que hoje nós R2? 3 somos preceptores. A Bárbara R2, Carol R1. Era? Foi a minha primeira vez. Foi quando quando a Carol entrou, eu lembro que Bárbara, eu perguntei, eu não lembro quem estava antes.
Não lembro se era Henrique. Era Henrique. Era Henrique. Aí eu perguntei pra Bárbara, eu falei, quem tá chegando? Ela falou, a Carol, ela é muito gente boa, você vai gostar dela. Tá aí até hoje, né? Parece que eu gostei. Daí até hoje. Você tá falando dos primeiros dias. Que mais... Teve alguma coisa que te traumatizou no início da residência? Porque... Traumatizou? Que você lembra com angústia, por exemplo. Só o barulho do bip, só. O resto eu guardo. Esse bip, eu acho que bip é traumático. O resto eu consigo ver o lado bom das coisas. Você começou em qual equipe? 4. 4? Que legal. Fabrício estava de férias, inclusive. Eu estava de férias quando ela começou a residência. E um dos primeiros pacientes foi um paciente da Hemato. Foi? Gente, foi do Star Wars? Foi? Interessante esse caso legal, Bárbara. Eu sabia que você ia falar disso. Então, esse caso foi muito legal. Esse caso foi um dos casos que mais transformou a vida da Bárbara, eu acho. Logo como no começo? No início. Porque era um paciente super legal, assim. Era um paciente muito, muito gente boa. Muito... até Diana Beatriz, né? Coincidência ou não, né? Foi por causa dele que eu vi ela a primeira vez. Ela conversou com a Ana Beatriz no Mater Day. Ela foi visitá-la. É um caso, assim... Foi um caso muito... Ela lembrou de você depois? Não, acho que não. Muita coisa. Não sei, ela deve estar vendo aí. Depois ela conta. Manda um beijo pra ela. Beijo, Ana. Adoro a Bárbara, gente. Então, assim, a Bárbara... Esse paciente, eu lembro que esses tinham interesses e gostos cinematográficos, comum, né? Bem comum, assim. Gostava de Star Wars. Gostava de Star Wars, essas coisas. Então, assim, ele era muito super bom de papo, família muito legal. E ele passou por uma situação muito difícil no hospital. E ela acompanhou tudo, assim. E pela primeira vez eu vi, falei, gente, atrás dessa carinha... falei, tem uma pessoa que... Essa frieza toda, essa... carinha fechada, aquela coisa, eu acho que isso serviu e foi uma das coisas legais da sua residência, para abrir um pouquinho e falar assim, olha, cheguei, entrei, começou. Foi legal. Não foi? Assim, eu acho que quando a gente fala de essência da medicina, assim, e ele foi muito isso, né? Ele tinha uma doença muito grave, tinha uma situação que dependia muito da relação médico-paciente, assim, e a relação que você construiu com ele foi muito simples e verdadeira, assim, foi muito legal. Foi uma das histórias mais legais. Né? É interessante a gente ver como é que a gente se transforma, né, ao longo da residência, assim. Tecnicamente, não vou nem falar, porque isso é muito óbvio. Agora, como pessoa mesmo, assim, a nossa forma de enxergar algumas coisas, a gente revaloriza, eu acho, algumas... E até hoje, né? Até Todos hoje. os dias vai acontecendo algumas coisas na nossa rotina e que a gente vai dando valor. Recalculando a rota. Vai amadurecendo em algumas coisas, até hoje. Hoje, inclusive, né? A gente, sempre. Sempre. Todo dia. Ô, Bárbara, e a questão do hemato? O que te despertou? Foi na clínica médica? Foi. Depois que o Bernardo roubou sua especialidade. Ele tirou sua opção. Retirou a minha opção. Ele tirou sua opção. E por que hemato? Porque... Assim, na faculdade não era uma coisa que me chamava muita atenção, de fato. E a gente tem muito pouco contato, né, com o hemato na faculdade. Ainda mais na ciências médicas eu tive Não, quase nada, aqui, né? Eu não tive hemato na faculdade. Porque era assim, meu G... Seu também era assim? Porque lá na faculdade você tinha as 4 básicas. Cardio, pneumo... Eu posso errar aqui, mas assim, cardio, pneumo e tinha outras 2 que eu não lembro. Nefro, todo mundo tinha? Tinha nefro, todo mundo tinha. E tinha alguma outra que todo mundo tinha. Enfim. E aí tinha a sub que não eram tão básicas, sei lá. Era optativo, né? Hã? Não, aí tinha metade, na minha época era metade da turma tinha um sorteio. Aí metade fazia, sei lá, gastro e hemato, e a outra metade fazia infecto. É isso aí. E uma outra coisa. Dependia do professor. Dependia do... Aí, eu caí na metade que teve infecto e coisa. A outra coisa que não te marcou, né? Porque você nem lembra. Não, a outra não me marcou pelo visto. Não lembro qual que foi mal. Mas assim, aí então eu não tive infecto na faculdade. Nossa, não tive hemato na faculdade. A gente tem muito pouco mesmo. Mas e aí, você na faculdade então não teve esse contato não todo? Tive na contato. residência, aí, na residência teve muito? Não sei se foi coincidência ou não, assim, mas todos os pacientes que mais marcaram eram de hemato. Mas os pacientes hematológicos, eles marcam a gente, assim. Porque dúvida. Pela complexidade, eu acho. E não trabalho sei, que dá, né? Trabalho, exige... envolvimento emocional também. É muita coisa, assim. É o paciente que... E vocês estão... Bárbara está aqui, não me deixa mentir, que
esse envolvimento mesmo, vestir a camisa mesmo. Eu acho que o paciente da hematologia, ele te demanda uma atenção muito grande. Quando você tem o paciente que você acompanha ele desde o primeiro dia, principalmente um oncohematológico, né? Do primeiro dia de forma assim muito intensa, assim, ele te demanda diariamente, ele estando internado ou não. E ambulatorialmente também, assim, você é médico da pessoa 24 horas por dia. Não, assim. Vou dar um exemplo aqui recente. Aquela paciente que a gente fez diagnóstico, e aí era... Bom, inicialmente era um LMA M3, não era? Isso. E aí, era um domingo, a gente precisava de uma medicação X, não tinha no hospital. O Fabrício mandou num grupo com a Hemato, e aí a Ana Beatriz, Beatriz acalmou o negócio. Beijo, Ana. Beijo, Ana. A Ana está presente no nosso dia a dia. E aí a Ana Beatriz conseguiu essa medicação lá no HC de doação. Era um domingo, eu tava trabalhando, eu que tava responsável. E eu acho que eu tinha ido no aniversário, não sei, eu tinha já passado no Mater Day e mandei no nosso grupo, falei assim, nós estamos atrás da medicação e tal, mas a gente não conseguiu. Eu falei, eu vou tentar agilizar aqui. E ele falou assim, eu consegui no HC, vou lá buscar. Ele saiu da casa dele domingo, no final de semana que ele tava de folga, foi lá no HC, buscou e levou a medicação para paciente. Então, assim, é esse tipo de dedicação que... que o paciente demanda. Isso, eu fiz isso porque eu Mas vi isso é vestir a camisa, né, assim, né? Porque eu vi isso acontecer muito, assim, de tragédias, assim. Exato, assim, sem a medicação, viu? Então, isso a hematologia ensina muito, né? Então, você vai falar muito mais pra gente aí disso, mas dessa dedicação ao paciente, assim, em tempo integral. Se dedicar ao paciente o tempo todo, assim. Parece que não tá de folga nunca, né? Então, é isso. Agora, Bárbara, a subespecialidade que eu menos domino é hematologia. Os dois sabem disso. Então, eu tenho medo. Quando a gente não domina, a gente tem medo do paciente. Eu tenho medo de paciente hematológico. Eu também. Então, quem me dá um suporte são os dois aqui. Porque só emocional o meu suporte. Não. Então, assim, são pacientes complexos mesmo. Tem tratamentos, né? Depois você pode falar um pouquinho pra gente que a gente ainda não... O tratamento, ele... Muito específico. Acaba de derrubar, mas ele levanta depois, né? E são efeitos colaterais muito específicos, né? Então, realmente... São pacientes desafiadores, né? O que eu acho legal da trajetória da Bárbara é porque você consegue falar bem, e isso é uma outra dúvida que os nossos ouvintes têm muito, das duas realidades, da residência no hospital privado e público, porque depois a Hemato você optou por fazer no hospital público. Como que foi a escolha do local da residência? Da Hemato a gente entendeu. E onde fazer Hemato? Como que você escolheu? Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Tinha outra opção. Por quê? Não tinha... na verdade, é porque o Fabrício não deixava nem eu tentar em outro lugar. Ai dela. Por causa, de novo, da referência que ela tinha como profissional. Assim. Não tinha outra opção. Quando a Bárbara resolveu ir fazer hemato, eu tenho essas opções aqui. Eu falei, você só tem uma? Mas eu tenho não, você só tem essa opção. Pressiona, né? Não, ele tem essa carinha de bonzinho. Gente, mas fake. Mas aí depois ela vai contar. Deixa ela contar, porque assim... mas é diferente, né? Assim, muito diferente. É uma pressão do bem, né? É uma pressão do bem. Porque não, e pro seu bem, do bem e pro seu bem, né? Sabendo que seria melhor. Assim, claro que entre o HC e o Luxemburgo tem a sua diferença, mas... É a mesma pessoal, né? Agora. Equipe, né? Mas... E na sua época já era, né? Ou já era, né? Você conseguiu estudar para fazer a prova de hemato? Fiz daí. Conseguiu estudar no final da residência de clínica? Você passou em primeiro lugar, então, assim, anos-luz na frente. Você estudou muito? Você conseguiu? Porque a residência de clínica médica, a gente sabe que é difícil a gente estudar durante... Que horas que você estudava? Como que era a sua preparação? Como que foi a sua preparação? Pro pessoal. Eu fiz um milagre, mas eu não lembro. Não, a Bárbara mas assim, eu estudava muito por prova, assim, a gente não o difícil na minha época era o PSU, né, e não tem essa prova do R3 de acesso tranquilo para você estudar baseado nela, sabe, igual tem do R1. Então, eu fazia várias provas,
Assim. Aleatórias? Anteriores? As que eu conseguia do PSU eu fazia. E eu não sei, alguma coisa assim. Eu falei, vou fazer essas de São Paulo aqui. Banco de questão, tipo banco de questão. Você fez cursinho preparatório para R3 ou não? Fiz. Fez? Você acha que ajuda? Ajuda se você conseguir ver. Eu não consegui ver muito, não. Eu fazia por questão. E você acha que a residência de clínica médica também ajudou para você fazer a prova? Ajuda muito. E na residência de clínica você conseguiu estudar? Não para a prova. Não para a prova, mas para os casos. Sim. Acho que isso ajuda, né? Ajuda muito. Assim, não é fácil, né? Mas a gente conseguia, a gente reunia, né? Para bater papo sobre Tinha a parte sobre teórica, artigos, né? E os GDs também. Eu sempre gostei de GD, eu acho que é uma forma de aprendizado dinâmica e que te marca, assim. Eu lembro dos GDs que eu tinha quando eu estava no internato, na faculdade. E vários GDs durante a residência também me marcaram, assim. Que a gente fazia naqueles poltroninhas lá. Isso. A gente via algum tema ou algum caso legal e pedia pro preceptor mesmo, né? De forma bem proativa, assim. E algumas vezes também o preceptor, vendo que era um caso legal, orientava, gente, vamos estudar, vou mandar um artigo para vocês. Isso era bem legal. Porque isso dos GDs... GD é grupo de discussão. De temas que são, às vezes, decididos na hora ali. Tem um caso que você discute ali na hora, durante as corridas de leito. Isso é muito legal, assim. Isso é muito... Porque você vê o paciente e discute o caso. Então, é difícil você esquecer, assim. Isso te marca. É muito aplicado, né? E isso, a gente... Atualmente, a gente comenta com os acadêmicos isso. O que cai na prova é o que você vê na prática, né? Assim, tudo bem que na prova tem algumas coisas, pede páginas, essas coisas que a gente sabe que existe na prova. Agora, muita coisa que você vai ver na prática, se você discutir aquilo ali, às vezes uma discussão simples, de um caso simples, de um caso bobo do nosso dia a dia, ele vai te fixar aquele tema que você vai falar, olha, esse aqui eu vou revisar para a prova. Então, fazendo uma residência bem feita ou um internato bem feito, você consegue fazer a prova de uma maneira menos penosa. Né, isso, menos penosa. Você tem bagagem, né, para fazer. E você sentiu muita diferença depois que você saiu do hospital particular para fazer a sub no hospital público? É lá do B, doutora Bárbara. Pode falar. É lá do Bárbara Milward, sentada na língua. Eu tive essa diferença também. Conta pra gente um pouquinho. Não, não é só um hospital público, é um hospital universitário, cheio de dogmas, como dizem. E, assim, com muitas barreiras que são difíceis de você ultrapassar. Tipo assim, no Mater Dei eu precisava de um exame, era isso. Cliquei lá... O exame, a técnica estava coletando, né? Às vezes, antes de você ir no quarto avisar do exame, o paciente já estava concluído. No HC, você pede o exame, você liga, implora para o coletor coletar. Inclusive, agora nem está tendo coletor para coletar exame. E fica lá, ligando 1 milhão de vezes. Tem que dedicar mais, né? Você tem que ficar mais de cima, senão as coisas não acontecem no hospital público. E também tem a dificuldade que o médico não consegue ser médico também, né? Tem essa coisa que é muito complicada. Por quê? Não devia ser um trabalho do médico implorar para o exame ser coletado. Isso te gasta tempo. Não, é o tempo que eu podia estar na beira do leito, eu estou no telefone. Tempo, energia, é desgastante. Sim, desgastante né? mais. E o que ficou de aprendizado para você nesses 2 anos de HC? O que você tirou aí? O que isso mudou na Bárbara? 2 anos no hospital particular, tendo vivido 2 anos no hospital... 2 anos no hospital público, tendo vivido 2 anos no hospital particular. Me ensinou até paciência. Eu vejo várias coisas, assim, do que você me contava. Porque você me contava vários percalços. Nossa, muita resolução de problemas, de conflitos. Sim. Essa questão de tirar a Bárbara no telinha ali, colocar a Bárbara mais raiz. Te tira da zona de conforto de fato, assim. E esse início lá no HC? Esse início é quando teve essa virada de chave lá. Que você falou, agora a realidade é outra. O buraco é mais embaixo. Agora, e aí? E ainda pior, né? Que começou na época do Covid. Então foi horrível. Verdade. Passou. Sim, e horrível por quê? Não, porque era como se... Vamos pensar como eu falo isso. É como se... É a realidade, assim. A gente tem que pensar. É a realidade. Pensando como eu falar. Isso tipo é uma coisa fantástica. O HC me ensinou a pensar. Tipo. Mas assim, é porque você
Que coisa legal que você acabou de falar, Bárbara. Mas isso é muito legal. Bom. Teve uma vez, a gente tava no GD, eu nunca esqueço. A gente tava no GD. Aí, a Bárbara tava super irritada, porque... Era o GD não, na verdade era uma discussão de caso na enfermaria. Ai, meu Deus. E aí era enfermaria. Essa enfermaria... a gente falava que era igual areia movediça, assim. Você fazia as coisas e o trem ia te puxando, te consumindo de um jeito. Às vezes você tinha 5 pacientes para ver. Você chegava no dia e falava assim, nossa, suave, Naná, eu vou tirar isso aqui, vou sair 1 hora, almoçar em casa. E aí as demandas iam surgindo de uma forma, sabe? Quando o dia vai te atropelando. E aí chega no final da manhã, você sensação de que não fez nada direito, vai discutir o caso com os preceptores. E aí o preceptor perguntou alguma coisa. A Bárbara respondeu do jeito, tipo assim, pá. E eu acho que eu tava, sei lá, num 4º mês de residência. Eu olhei. Falei, uau! Eu nem reparei, assim. Isso é comum. Porque é a Bárbara, né? Por isso que eu tô falando que não tem papas na língua. Eu acho que hoje você não faz mais isso. Você pensa, por mais que lá no fundo você esteja com vontade de falar aquilo, você pensa assim, tá bom. Não. É isso. Talvez. Mas assim, é porque o HC, ele é frustrante num sentido... Não, eu só tô falando mal do hospital, ele não é isso tudo não, gente. Mas é... Não, você falou várias coisas boas. Mas é porque, assim, você é... Sei lá, uma coisa que faz crescer também. Você deixa de ser tão... entre aspas, mimado, assim, né? Você vê a realidade, né? A realidade é frustrante de vez em quando. E é isso. E te faz... Isso é muito legal. E te faz também dar valor, né? Sim. As outras coisas, ao que é importante mesmo. Tem uma cafeteria no hospital, dá uma saudade. Então, eu acho que tanto tem lá, o hospital particular e o hospital público, os dois têm problemas, só que é o tipo de problema que muda. Né? Então, assim, eu tenho isso. Os assim, dois... Né? Desculpa, pode falar. Numa manhã, eu tenho que ir no hospital público e no hospital privado. Então, eu chego no público, mudar, que isso, eu tenho tantos problemas relacionados ao serviço público, e aí eu entro no particular, eu tenho que virar a chavinha, e são outros problemas relacionados ao hospital privado. Então, eu acho que isso faz parte mesmo, né? Cada Bernardo não consegue entrar no prédio porque não tem porteiro. Coitado. O Lucas vai resolver isso pro Bernardo agora. Bernardo vai resolver. Quem sabe faz ao vivo, gente. Essas são as benesses de fazer um programa ao vivo. Já mandei pra ele aqui que a gente vai salvá-lo. Vai poder entrar. Você pensou em desistir? Não. Assim, pensar todo mundo pensa, né? Mas eu não tenho coragem de executar isso, não. Não. Você pensou no R1, no R de clínica e no de... tô no de clínica, não. No de clínica, não. No Diamata eu pensei só, mas passou rápido. O que não te fez desistir além da falta de coragem? Eu gostava do que eu gosto da especialidade, né? O meu objetivo final continua o mesmo. Se eu fosse pegar outra residência para fazer, eu ia passar por perrengues diferentes, mas que iam ser perrengues também. Mas passa, tem data para acabar, né? Isso é interessante, né? Assim, saber que você saiu de uma realidade, mudou a sua realidade completamente. Assim, é muito diferente. Porque são 2 hospitais, para quem não conhece, que não é de Belo Horizonte, assim, são realidades diametralmente completamente opostas. Assim, são 2 hospitais que têm uma complexidade grande, mas o Hospital das Clínicas ele tem uma complexidade muito grande, só que é um hospital essencialmente público igual, cheio de dogma, igual você mesmo disse, assim. Então, assim, de uma qualidade de técnica muito alta. Você tem muitos médicos muito bons. Então, grandes referências, né? Um hospital que você vai aprender muito, principalmente na sua área, né? Na residência que você fez. Mas você sai de um lugar que tem uma estrutura fantástica e assim, e aí essa adaptação, esse choque de realidade te coloca numa situação que você fala assim, nossa, mas será que vale a pena isso? Entendeu? Então, assim, e ver que isso, assim, e por mais que você tenha vivido esse choque de realidade, você falou assim, não, é isso que eu quero. Então, assim, é um propósito mesmo, né? E quando você faz por propósito, assim, e medicina isso, assim, quando a gente está ali por alguma coisa, a gente não tem... meu objetivo eu já sei, está traçado. O final eu já sei como que vai ser. Então, eu vou ter que passar por isso.
É o que a gente fala da residência. Eu vejo muito hoje, e a gente está vendo essa realidade cada vez mais, assim, principalmente do residente do primeiro ano, que chega e fala assim, nossa, mas eu criei uma expectativa, me frustro e desisto. Não quero. Eu não quero porque... mas daqui 2 anos é rápido que vai passar, mas eu não quero. Eu queria que fosse maravilhoso agora e não vai ser, né? Eu acho que ter noção dos seus valores, da importância daquele momento, de onde você quer chegar, te faz ter mais motivação para passar por isso. A gente sempre fala disso, assim, de entender que aquilo é parte essencial do processo. Não tem como você pular essa etapa. Não tem vida fácil, não. E que você está sendo transformado para melhor, assim. Eu acho que ao longo dos 2 anos de clínica, pelo menos, eu não fiz outro, então não sei como é que seria, mas você também deve ter tido a noção de continuidade do crescimento, assim. Você está vendo que você está se tornando uma médica melhor, uma profissional melhor, um ser humano melhor. Então, aquilo te faz ter mais certeza de querer continuar, embora tenham problemas e perrengues que às vezes possam... As frustrações, elas vão reduzindo, porque você vai aprendendo a lidar com as coisas, né? E você vai errando menos. Exato. Ou errando coisas diferentes, né? Agora, repara para vocês verem. A maioria dos nossos... dos nossos... residentes. Que a gente entrevista... Dos entrevistados. Dos entrevistados... Quando a gente pergunta quanto que você pensou em desistir, todo mundo fala no R3. Ninguém fala que desiste na especialidade de clínica médica. Eu acho que é porque no R3, primeiro que a gente está cansado. Né? A gente já passou 2 anos de residência de clínica médica e está voltando de novo, né, a CR1 de novo. Numa rotina super simples, tranquila, enfermaria de O Fábio até falou disso no Fábio último. Falou R1 de novo. E o Fábio pensou em desistir. Na semana que ele veio aqui. Ele mandou uma mensagem pros R iguais dele, falando assim, hoje a Bárbara respondeu que quando ela pensou em terminar foi na hemato, né? Eu também pensei em terminar quando eu comecei a cardiologia. Eu acho que um dos motivos é esse, que a gente já fica cansado na R3. E eu acho que tem a ver também com as especialidades, porque a clínica médica empolga a gente. A gente entra, recém-formado, entra muito empolgado com a... E a curva de aprendizado assim, né? É assim, e depois... Um tanto de insegurança que você vai dominando. Isso. Então, eu acho que também tem a ver com isso, né? Mas dos 4 residentes que entraram do meu ano, eu fui que menos... ameaçou desistir, então eu não sou muito referência. Não, ela nunca me falou que ia desistir, então eu acredito que isso foi só uma coisa que passou longe na sua cabeça. Passou assim. Não, você teria falado isso com tranquilidade, tenho certeza absoluta disso. A rotina do R1 da hemato, principalmente na enfermaria do Hospital das Clínicas, é terrível, né? É horrível, mas é bom. Que horas que chega no hospital? Não tem horário não, né? Mas se você tem um mínimo de noção, é bom chegar umas 7. 7, né? Então, assim... E sai. Horário bom. Quando acaba, Só Deus sabe. Já saí de lá 11h30 da noite, mas não foi penoso, assim, foi bom. É porque você estava fazendo seu trabalho bem feito, né? Eu acho que é penoso quando você não está feliz com aquilo, ou você está fazendo aquilo por obrigação. Mas aí é impossível você ser um bom residente quando você faz isso. Sim. Quando a gente fala... Você deve ter tido colegas, assim, ao longo desses 4 anos de residência, que faziam as coisas para constar, assim, só por obrigação. Da hemato, não. Acho que não. Não, coisas que você tem ouvido. Não necessariamente seu R igual, R mais. Assim, de outros residentes, com certeza. E a gente vê isso, né? A gente vê médico, assim, já especialistas já com esse perfil, né? Alguns com muito interesse, e acaba que na hemato ali, nessa rotina, e é legal escutar isso, Bárbara, assim, que eu tinha horário para chegar, não tinha horário para sair. E tá bom, é isso mesmo. Eu acho que faz parte. Na hora você fica bravo mesmo, mas, assim, olhando agora, eu vejo, sinceramente, eu não vejo nada como algo que sacrificou além da conta. Absurdo, né? Assim, na hora, claro que você fica frustrado. Você tá com fome, você quer ir pra sua casa, tá frio, tá chovendo. Mas vale a pena. Tem assim, um ano que você terminou a residência de hematologia? Um ano. 1 ano e
Quase 2, é. Não, 1 ano e meio, assim. Conta um pouquinho o que você está trabalhando, quais foram as propostas de trabalho, quando que surgiu, se foi no final da residência de hemato, ou se foi depois. O meu é um pouquinho diferente, porque eu ainda fiz um fellow depois, né? Mas Fellow de quê? de onquemato, com o pessoal daqui. Onquemato? De um fellow de onquemato. Como que é isso? Explica. Vamos falar em português aqui agora. Assim, eu via neoplasias da hemato e acompanhava o pessoal da Oncoclínicas, né? Daqui aqui mais especificamente da hematológica. Foi quanto tempo de fellow? 1 ano. 1 ano? Uhum. É um onquemato, então você vai incluir leucemia, linfoma e transplante, basicamente. E mieloma também. Mieloma muscular. E voltando um pouquinho na residência, quando você fala dos colegas que estão, das pessoas que você via ali, que estão para constar, o que isso gerava no você? É chato, né? É meio chato. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, quando a gente vê, Bárbara, assim, como que você tá, a sua história, a sua construção, como que você planejou, assim, também é uma coisa que a gente fala aqui reiteradamente, assim, quando você pensar em medicina, não há curtíssimo prazo, e a gente tem um médico que o perfil hoje eu quero imediato, eu quero agora, eu quero as coisas rápidas, instantâneas. Quando você pensa, olha, vai ser bom daqui 2 anos, vai ser bom daqui 4 anos, e constrói isso, então assim, o caminho ele vai ficar mais fácil de trilhar. Então assim, por mais que tenha vai ter hora que, nossa, 11 horas da noite eu estou aqui no hospital, não tem nem perspectiva de eu sair, mas tá bom, é isso, faz parte. No final, e é isso que a gente tenta passar isso, né? E você falar isso é muito legal, porque assim, como exemplo mesmo para quem está chegando, quem está começando o R1 até de clínica médica, de falar assim, olha, daqui 4 anos, daqui 5 anos, vai valer a pena. Então, assim, e é isso. Nossa carreira não ela começa no R1, mas ela tem ou começa quando a gente se forma, ou mesmo até na faculdade, dependendo, e isso a gente vai trilhar uma caminhada que, se você não está disposto a caminhar, e essa caminhada vai ser cheia de obstáculos, e obstáculos são muitas vezes difíceis mesmo de passar, mas que você não tem um propósito ali que daqui 4 anos eu vou... Ou daqui 2. Ou daqui 2 anos na clínica médica, ou daqui 6 anos, se for outra especialidade, ou mais de uma. E se você... Ou até mais. Assim. Então, se você não tem esse propósito... Imagina, cardio mesmo, é um mundo, né? Você subespecializa. Exato. Depois em ressonância, depois em não sei o quê, teste ergométrico. Exato, e vai fazendo. Então, assim, se você não tem... Gente, esse interesse de construção, assim... Guimarães Rosa tem uma frase excelente que explica tudo isso. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Exatamente, a gente já falou isso aqui. Quem busca ser um profissional diferente, e eu acho que esse deveria ser o intuito de todo médico que busca fazer residência. Na verdade, as pessoas que escolhem esse caminho estão escolhendo abrir mão de uma série de outras oportunidades, inclusive mais rentáveis inicialmente, né? Para construir uma carreira mais sólida, uma formação mais tecnicamente falando, né? Uma formação mais completa. Então, não dá para você escolher por isso e não atravessar as barreiras e os obstáculos. Isso seria um paradoxo, assim. E na prática, quem acha que vai ser o contrário acaba se frustrando, Exato, né? Exatamente. E aí vai criando esse ciclo de pessoas frustradas. De frustrações e de desistir no início, assim. A pessoa nem viveu aquilo e já está... não quero isso, não. Eu acho que não nasci para isso. E vai trocando. Eu tenho um exemplo de uma residente, assim, que ela talvez ela esteja na 4ª ou 5ª residência, assim. É isso. De sair de uma e ir para outra, e não se encontrar, e assim, nenhum problema em você não se encontrar, mas assim, você também nunca se encontrar, eu acho que pode demorar não tá um aberto a se encontrar, pouquinho, não encontrar nada. Mas, exato. Às vezes ou você não sabe o que você está procurando, né?
Então, assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E eu vou Também tentando. Essa é boa. Então, assim, e aí você vai procurando, né? Então, você vai. Só que você não acha, né? Quando você tem um propósito, você vai saber que a travessia, ela e é muito legal quando você olha para trás e fala, nossa, a travessia, que legal foi isso. Que bom. Não mesmo, foi né? tão penosa assim. Não foi tão Isso é penosa. muito legal. Às vezes a gente... E passa rápido, né? Assim, quando Dá você até vê... saudade E é bom a gente desses falar perrengues. isso. Porque, sabe uma coisa? Quando eu tava no cursinho, eu adorava ver... Na verdade, eu tava no colégio, e o colégio, o Bernoulli também era cursinho. Então, eu tava no terceiro ano, o horário do lanche lá, tinha gente que tava no cursinho. E aí, às vezes, iam colegas lá que já tinham passado visitar esses que estavam no cursinho, enfim. E aí eles começavam a falar de medicina, falar da faculdade. Eu ficava com o olho, assim, brilhando. Falava assim, gente, que coisa. E a gente que tá agora na vida profissional, é isso para muita gente. As pessoas ouvem a gente falar e falam assim, meu Deus, eu quero estar lá um dia e tal. E você ouvir a gente falar de uma forma tão leve, assim, e tão realizados, às vezes é a motivação que você precisa para passar por esse caminho, mas... Porque dá dúvida, gente. Quando você tá lá no olho do furacão, você chega em casa e fala assim, não, meu Deus, será que vale a pena passar por isso mesmo? E vale. Então, assim, não tenho dúvida que vale a pena e que no final vocês vão ver que vocês vão, depois desses anos de formação aí da residência, vocês vão sair profissionais mais completos, mais preparados para dar o melhor para o paciente. Isso é muito gostoso. Isso é uma realização mesmo, assim. E é lindo de ver, assim, como que quando vocês falam e a gente vê, né? Eu tenho a oportunidade de ver, né? Isso, o caminho que vocês trilham, assim, e é muito legal ver o caminho que vocês fizeram, que a Bárbara fez, que Carol tá fazendo também, e tá Bárbara também fazendo ainda. Ver esse caminho e ver o que vocês estão se tornando, assim, é muito legal. Vocês não têm ideia, o tanto que é bom isso, muito, muito, muito bom. Fofinho, fofinho. Fofinho. Tem uma turma aqui falando no chat, no YouTube. Ah, é? Tem. Manda beijos, vamos aproveitar. Ana Laura, tem um grupo aqui que tá mandando mensagem que eu vou ler os nomes aqui, vocês vão ver. Ana Laura, lindo, saudade de todos, beijo, Ana. Beijo, miga, vem pra visitar a gente. Todos, e da Bárbara. Nossa, eu não sou todos. Mas ela queria frisar seu nome. Maria Eugênia Duarte. Ah, minha sogra. Bárbara, linda. Beijo. Gabriela Duarte, Bárbara, linda. Irmã do Pedro. A Ana Laura, Bárbara pegava na nossa mão, na mão de todo mundo, viu? É verdade. Ela foi uma excelente R+. Vou aproveitar e falar disso, aproveitar esse gancho. Como que foi essa experiência? Pode ir. Nossa, esse R+ é muito legal, gente. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É tipo, é parte disso, assim, de você ver alguém crescendo, assim, e você ajudar, e a pessoa também te ajuda. É muito legal isso. A gente foi sortudo, assim. Eu sempre falo aqui, e com o Fábio na semana passada, ele foi meu R igual. Então, essa visão... Mas, na verdade, éramos todos um grupo muito unido, assim, de R+, e R igual. Sim, e isso todo mundo R igual. Assim. Muita diferença na prática. Eu acho que vocês também sentiram isso, assim. Eu vi, pelo menos é a minha impressão, que vocês se uniram, assim. Quando a gente chegou, vocês já eram unidas, sim, mas que a gente formou um grande grupo. Não tinha separação. Era bem legal isso. E era gostoso, que a gente dividia perrengue. Às vezes estava à tarde numa intercorrência e estava no começo da residência aquela confusão. O outro ajudava e ficava Podia também. Podia estar em outra equipe. Eu lembro que tava a Débora e a Ana Laura, eu acho. Deve estar aqui falando. Com outro. A Débora falou que o seu dia tem mais horas. Exatamente. Não tem, do que os todos. A Débora. Não, a Débora eu não entendo como é que ela pode acusar alguém disso. Estando lá em São Paulo fazendo fellow de cardio. Depois a Débora e a Ana podem vir aqui. Eu podia chamar contar. Eu tenho muitas coisas pra contar. Eu quero fazer um episódio com a Débora e com a Ana Laura. Por favor, vocês estão sendo convocadas aqui. Em comparação. Não é online, não. Não, tem que ser aqui. Tem que ser em Belo Horizonte. Aí dela, se não vier. Comparando BH com São Paulo, vai ser muito legal. Pois é, eu acho que... Eu quero trazer isso, assim, essa visão de sair... A Ana Laura é de São Paulo, então é diferente, né? Ela meio que voltou, apesar de não ter feito residência em São Paulo capital, e não ter morado em São Paulo capital, ela já conhecia. Ela morou um tempo, né, durante o cursinho e tal. A Débora não, a Débora é daqui, fez residência aqui, desbravou o caminho. Fez faculdade no Rio. Fez faculdade no Rio.
A Débora do Mundo, então. A Débora do Mundo, total, a Débora do Mundo. A Ana Paula falou... Elas queriam roubar o Fabão, você sabia disso? Sabia. Queriam influenciar o Fabão pra ir pra lá, mas a gente manteve o Fábio aqui. Tá, o Fábio quase foi. Ele quase foi. Fez E uma curiosidade que eu não sei, acho que provavelmente os nossos espectadores não sabem, é que uma pergunta que a gente recebe sempre é como escolher residência, e a gente comenta com uma certa frequência que é importante você conversar com os residentes do local onde vocês estão pleiteando fazer, para que vocês tenham noção exata da realidade daquele momento. Porque a rotina e a realidade da residência é muito dinâmica. Sim. Às vezes, uma residência que era boa 5 anos atrás, em 5 anos mudou tudo, em 2, 3 anos mudou. E então, é legal vocês conversarem com os residentes daqueles lugares que vocês têm em mente. E aí, quando eu tava... eu não pensava, já falei isso aqui, não pensava em fazer residência em hospital particular. E aí, eu mudei no meio do caminho e pensei em fazer no Mater Dei. E aí, eu mandei mensagem pra Bárbara. Me mandaram, nem sei como que eu cheguei na Bárbara. Acho que foi no Messenger, no Facebook. Eu acho que foi isso. Foi muito velho. E aí, eu mandei pra ela, ela falou assim, vou te chamar no WhatsApp. E aí, me mandou, tipo assim... Brá. Ai, foi muito engraçada. E ela foi super direta ao ponto, sem papas na língua, Bárbara. Contou tudo, abriu o jogo todo. Não faça isso. Faça isso. Mas, então, tipo, você só tem opção de fazer na HC, você só tem opção de fazer aqui. Agora tem uma coisa, o R2 morre de medo de não entrar R1. Morre. E do medo então, de quem que vai entrar também, de quais R1. Porque pode ser ame ou odeie também. E se não entra R1, o R2 faz o trabalho do R1. Então eu já vi também o R2 mentir. Que o serviço é ótimo. Olha o lado B da residência, doutora Amanda entregando tudo. Pra não faltar R1. Não, mas e aí é sacanagem. Eu já vi demais. É mesmo? Gente, aí, então tem essa maldade. Tem essa maldade, cuidado, hein? Não fui massa, não. Além de... Não, claro, Bárbara falou exatamente. Ela contou os pontos positivos e negativos e falou, olha, eu tô te dando mais ferramenta pra você escolher. É assim, a realidade é essa. Você vai aproveitar muito, mas tem esse defeito. Então, eu entrei sabendo. A residência perfeita não existe, né? Então, alinhe expectativa com a realidade em qualquer etapa da formação que vocês tiverem, que vocês vão ficar menos frustrados. Então, sabendo disso, eu escolhi aquilo que se adaptava mais ao que eu queria, né? Então, eu já sabia, eu não tinha pretensão... Aliás, eu até pensava em fazer, eu entrei na residência pensando em fazer endócrino. Queria fazer endócrino, Era. Isso. Aí, no meu primeiro plantão no CTI, meu primeiro estágio foi com o Luíde. Aí, ele tá assim, eu tenho uma missão, de fazer desistir da endócrina. Eu lembro disso também. Luíde, você conseguiu. Conseguiu mesmo? Eu lembro disso também. E me fez a terapia intensiva. Ele também é um grande responsável por isso. Tem mais gente aí comentando? Deixa eu ver. Perguntas. A Ana Laura falou que pegou todos os seus internistas aí, por isso que você conseguiu estudar. Também tem isso. Gente, a Bárbara vendia todos mesmo. Passava tudo, gente. Que isso, dormir fora de casa. Só de vez em quando. Nemato não tem plantão, né? É plantão noturno, não tem? Tem, mas eu passei todos. Nemato também? Não, é porque era de clínica, né? Assim. Tem que fazer? Tinha que fazer? Isso eu não sabia. Tinha que fazer internista de clínica? Do HC. Meu Deus, você não fez nenhum? Esses internistas são fontes de renda extra. São. Porque quando você consegue passar, você pega de alguém... Você lembra quando você falou aquilo que te traumatizou? Eu falei que era o BIP, foi isso. Nunca mais. E você passava com gosto, né? Nunca mais. Depois dos primeiros toques do BIP, acabou. Acabou. Gente, eu sonhava com BIP. No Mater Dei, claro que eu não passava tudo não, tá? Mas no do HC eu passei tudo. Até porque é muito difícil passar todos no Mater Dei. O Bernardo tá rachando ali. Bernardo manda pergunta pra gente. Ele vai poder entrar daqui a pouquinho. Ele vai entrar aqui pra falar com a gente. Bárbara, e você gosta mais de rotina, de hospital? Você gosta de consultório? Hoje, com o que você tá trabalhando? Com os dois. Os dois? Conta um pouquinho da sua rotina hoje pra gente. Bastante com o hospital, viu? Tem a minha rotina da vida do hematologista. Da vida do hematologista. A minha tá um pouco intensa, porque eu tô cobrindo algumas licenças da maternidade. Eu vejo ela bem no hospital. Olha o nosso futuro aí. A deles vai ser intensa também. Vai ser. Mas vai ser muito intensa, com muita alegria. Eu faço hospital 4 vezes por semana, em 3 hospitais diferentes. E consultório, no momento, 1 vez. Quais hospitais que você está trabalhando hoje? No Oncobio, no Vila e no Madre Teresa. E consultório 1 vez por semana?
Você gosta mais de que hospital ou consultório? Os dois? Os dois. O hospital é mais legal, né? Com certeza. Mais dinâmico, né? Mas dá a história é mais maçante. Mas dá uma dor. E me perguntaram, essa semana eu até te mandei, falei que eu ia jogar essa polêmica aqui. Se teve durante sua residência conflito, brigas, entre... se você viu muito briga, conflitos entre equipes, entre residentes? Algumas. E isso te marcou, isso de alguma forma, assim, aprendi alguma coisa ou não? Todo mundo aprende com o erro dos outros, né? Mas, aprende, às vezes, a como não fazer também, como não fazer, a gente né? aprende muito a como não fazer. Às vezes você olha e fala assim, eu sei o que eu não quero ser. De tanto ver esse tipo de briga, aqui eu me contive. Mas isso, né? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso eu acho que é a gente saber... Começar pelo o que eu não devo fazer, o que eu não devo falar. Você fala muito disso, que é gestão de conflitos, né? Assim, o médico é um grande gestor de conflitos de todas as áreas. Clínico muito, né, também. Clínico, a gente às vezes, a gente faz... a interface, né, de várias de especialidades, de tudo. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ser o gestor, né? Também gosto de falar isso, assim, o gestor dos não só dos casos clínicos, assim, das relações, de conflitos, mas também dos conflitos entre especialidades, muitas vezes, que acontecem. Com a família, né? E os familiares. Então, assim, a gente está ali tentando gerir isso o tempo todo. E os conflitos e as angústias... Você tem uma especialidade que é uma especialidade que convive muito com isso, né? Com a angústia do paciente. E na onco-hemato tem muito, o tempo todo. Então, assim... E a gente tem que gerir isso, né? Aprender a lidar com isso, assim, aprender a lidar, não deixar com que a angústia do paciente também te envolva a ponto de você não conseguir desempenhar a parte técnica, que é importantíssimo para ela. Então, assim, eu acho que... quando a gente aprende a gerir isso, administrar toda essa engrenagem, a gente vai com o tempo aprendendo isso, a gente consegue fazer até mais pelo nosso doente, né? Sim, então, com certeza. Eu acho que é muito... É isso mesmo. É muito bom, assim, de ver. E é bom quando a gente vê que a gente consegue, vai criando mecanismos para a gente viver isso, passar por isso, né? Sim. E até entender porque às vezes é tanto problema. Você tem que filtrar também, né? Para poder manejar ele direito. Priorizar, né? Às vezes você vai ter que escolher ali o que é prioridade naquele momento para conseguir resolver uma coisa de cada vez. E você viu muita diferença do perfil... isso é uma realidade, assim, o perfil das famílias, o perfil do paciente particular e público. Sim. De exigência, de cobrança. No HC era ainda mais delicado porque de questão de acompanhante lá estava restrito por causa do Covid e tal, mas do paciente da hemato ainda permitia ter uma outra pessoa e só uma pessoa mesmo, por conta de como o paciente fica limitado, né? E precisa de auxílio o tempo todo. Mas a cobrança é bem diferente. A gente estava conversando disso hoje, assim, o tanto que algumas situações que a residência e a rotina hospitalar nos expõe, nos obrigam a criar algumas habilidades. Dentre elas, gestão de conflito, jogo de cintura mesmo, assim, que algumas famílias te apertam, te colocam ali na parede. Não falando assim que do HC o familiar cobra menos. Não, acho que assim, eu entendo que é uma cobrança diferente. Isso. Mas ela é tão importante quanto. E você tem que aprender a manejar desse jeito também. E de um jeito que ele também compreenda. Diferentes também, assim. Entendeu? Eu acho que os dois te fazem crescer. As duas realidades, as duas formas te fazem crescer. Agora, são habilidades que você tem que desenvolver, né? Ao longo do processo. Isso é muito legal. E como que essas habilidades, elas são possíveis, assim... Muitas vezes a gente vê também como que os residentes... Nossa, mas eu nunca vou conseguir desenvolver isso. E tem ferramentas para isso. A gente consegue tecnicamente, criar ferramentas para isso, assim. E observar muito, assim. Eu falo que o residente, quando ele é muito observador, que ele se dispõe muito a observar, ele consegue aprender muito na residência. É um período que você está ali...
é aquela observação proativa, né? Não é aquela observação de ser o espectador. É observação no intuito de aprender como é que faz mesmo, né? Muito bom isso. Eu vejo, às vezes, sei lá, a gente vai conversar com uma família, o preceptor vai conversar com uma família, aí o residente fica de boa lá, fazendo as coisas que tem que fazer para adiantar a vida. Isso aí é um tiro no pé, gente, porque esse é o momento de você depois, né? Colar no seu preceptor e falar assim, eu quero ver como é que ele faz para eu aprender a fazer. Então, observar dessa forma engrandece muito a nossa formação, assim. A gente tem que estar querendo participar, né? E depois que eu acabei a residência, você tem um grande... foi seu preceptor? Não sei se foi seu preceptor, eu acho que não. Mas eu acho que é uma pessoa que eu aprendi muito, assim, depois que eu acabei a residência mesmo. Eu acho que ele nem sabe disso, vou contar isso agora. Não sei se ele tá vendo, né? Ele é muito ocupado. Não, deve Tô falando do Evandro. Imaginei. Tô falando do Evandro. Então, é como que ele e o Evandro me ensinou muito isso. Nossa, tá? ele é fantástico, né? Fantástico. É fantástico como que ele constrói as relações médico-paciente dele, assim. Então, e vocês têm essa oportunidade, né, no Fellow, que é uma das coisas, né, mais legais que é acompanhar ele nos atendimentos dele, não é isso? Isso é muito legal, assim. Eu fico imaginando tanto que isso te enriqueceu, assim, porque a mim enriqueceu muito. Então, ter a oportunidade de acompanhar algumas, e lógico que não como vocês acompanham, né? Mas acompanhei alguns diálogos do Evandro com os pacientes, algumas visitas dele, e assim, é fantástico, assim. Então, eu acho que esse aprendizado é eterno, assim. Quando a gente está aberto a isso, ao longo de toda a nossa vida profissional, a gente está sempre apto a aprender. Então, eu aprendo com vocês todo dia. Às vezes, a gente vai junto no quarto, ou está diante de uma situação ali e que o outro faz de uma outra forma, você fala assim, nossa, eu não pensei de falar desse jeito, e você acaba aprendendo. Então, essa postura humilde de aprendizado, assim, nos engrandece no final das contas, porque nos dá oportunidades diversas de ampliar mesmo nossas habilidades, nossas ferramentas, e isso é muito útil. E como que a gente vai se transformando, né? Quando a gente... E essa transformação e criando essas ferramentas é muito legal. Eu falei disso no meu convite de formatura, que a gente vai estar sempre em formação mesmo, assim, nos moldando pelos profissionais que estão com a gente, pelos nossos pacientes. A gente aprende com cada paciente mesmo, coisas boas e situações que nos exigem, às vezes, algumas outras aprendizados. Quando a gente... Nem tão boas assim, às vezes. Quando a gente começa quando a gente começa é o lado B, gente. Não é nem só de coisa boa se vive. E quando a gente começa a fazer, e sempre que acontece alguma coisa que é ruim, seja durante a nossa trajetória, a gente voltar um pouquinho e falar assim, olha, deixa eu refletir naquela situação. O que eu podia ter feito diferente? A gente faz muito isso, né? Tipo, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente para mudar o desfecho? Essa análise eu acho crítica. Que a gente tem que pensar mesmo, mas é muito fácil pensar retrospectivamente também, né, gente? E não se culpar pela uma decisão que você retrospectivamente acha que é errado, né? Mas a gente até que não faz muito isso, assim, de julgar de forma... no olhar de julgamento. A gente faz nessa forma de aprendizado mesmo. Isso que eu acho que é válido, né? Porque medicina retrospectiva, gente, é cruel, fácil, né? O professor João Gabriel fala que qualquer análise retrospectiva é covarde, né? Covarde. Então, isso é covarde. Tomado tal conduta, não, e depois né? de 3 dias com vários exames disponíveis, como que não pensou nisso? Aí, cara pálida. Cara pra pensar. Mas aí que é interessante isso, assim, ter esse senso crítico e refletir e falar assim, olha, tem alguma coisa que eu posso tirar daqui. Sim. Tem alguma coisa... O que eu posso tirar e o que... Não, isso aqui não adianta eu pensar nisso, não adianta eu me culpar por isso, porque eu tenho que pensar com como que eu estava lá atrás. Não tenho que pensar com os dados de hoje, com os dados que eu tinha. Mas eu falo, e muitas vezes, assim, desse aprendizado vem de acontecer uma situação, até do ponto de vista de relacionamento médico-paciente mesmo. Acontece, às vezes, uma situação ruim, difícil, muito chata, de um conflito, por exemplo, e a gente aprender, olha, o que eu posso tirar dessa situação conflituosa que a gente criou e falar assim, olha, isso se eu mudar e fizer diferente tal ação, eu vou evitar que isso aconteça de novo. Agora, essa situação eu não consigo mudar nada
que não vai mudar o desfecho, entendeu? E por isso, assim, estar na residência e aprender com quem está um pouquinho mais à frente, que seja o seu R+, que seja o seu preceptor, que sejamos nós mesmos, assim, que estamos aí todo dia passando informação e dividindo algumas das nossas experiências com o pessoal, te coloca em posição de vantagem no seguinte sentido: você está antecipando uma demanda que surgiria. Então, ao invés de aprender na dor, batendo a cara ali na parede, você vai aprender com o erro do outro. Isso é muito mais fácil, né? É claro que é impossível você passar pela residência sem sofrer, sem tomar umas lições, assim, ao longo do caminho. E isso faz a gente crescer. Mas algumas outras coisas, você poderia ter alguém que falasse, não, faz assim. A Bárbara fazia muito isso. Não, faz isso aqui. Senão, até com o preceptor, porque tem preceptor que gosta de um jeito, tem preceptor que gosta do outro. Ah, fulano, você tem que saber os exames todos, já tem que estar com uma lista, tem que estar não sei o quê. A gente chegava lá e se adaptava. Então, é dar o caminho das pedras, assim, né? E isso é muito o nosso objetivo na rede social. Dar o caminho das pedras para os meninos, para meio que facilitar um pouco as coisas, né? O caminho que não é fácil, a gente acabou de falar. Se a gente puder, e o que a gente quer entregar um pouco é isso, assim, se a gente puder tirar umas pedras no meio do caminho. Pois ou se não ajudar, dar um empurrãozinho para você passar por cima delas, né? Tipo, passa aí, vamos lá. E a gente quer isso, assim, construir isso de uma maneira que não vai te facilitar em alguns aspectos e vai te deixar livre para... Você está falando assim, eu queria ser... A gente aprende com essas rotinas malucas, assim, de ter que fazer tudo. Trabalho de vários profissionais, sendo um médico, né? Então, mas que isso gera muito aprendizado. Mas se a gente consegue aliviar um pouquinho para você ser mais médico, mais residente, mais... gastar energia com o que realmente importa. Fazer assim, para isso. É muito bom, assim. Eu acho que esse é o objetivo principal que a gente tem. Então, assim, quando a gente tá aqui falando disso, trocando essas experiências, escutando a Bárbara falar o quão difícil foi, o quanto recompensador foi, é isso, assim, olha, segue em frente. Tá difícil agora, mas você vai melhorar. Vai melhorar. Então... A Bárbara hoje faria as mesmas escolhas da Bárbara de 5 anos atrás? Tchan, 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 tchan. Acho que sim. A Bárbara de hoje se orgulha? Acho que sim. Acho que faria. Faria de novo? Acho que faria as mesmas coisas. Talvez eu fosse diferente, mas eu faria as mesmas escolhas. Mas ser diferente pelo aprendizado que você teve, né? Você, doutora Amanda, faria as mesmas escolhas? Eu tava pensando nisso. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Vai. Passa lá. E se você voltasse no R1 hoje? R1 de novo. Da clínica? Médica. Nossa, eu seria... Eu acho que porque no R1 a gente chega assim meio pomposo, né? A gente chega achando que a gente é muito bom. E a gente não é, né? A gente é uma pessoa normal, igual todo mundo. Eu acho que eu teria mais essa visão, assim, de ouvir mais e... Não sei tanta coisa assim, né? Eu já tinha uma postura contrária, assim. Eu era mais insegura. Eu tinha certeza que eu não sabia nada. Verdade. Eu acho que são dois perfis diferentes mesmo, assim. A gente vê no R1 os residentes que chegam e... Não, tô dominando tudo, é o corajoso, né? Mas tem gente que... Ter coragem é perigoso demais. A gente fala de medo do bem, né? Medo, às vezes, o medo não pode paralisar e ele tem que te impulsionar a querer melhorar. O corajoso se preparar é um perigo, né? Sim, assim, aí logo depois você fica com medo e nunca mais faz nada. Trava. Então, esse é muito ruim, assim. Quando você tem esse excesso de coragem, na hora que acontece o primeiro tropeço, você tá falando, assim, é desastroso mesmo, assim. E aí é a frustração, né? Então, e aí depende muito como que a pessoa vai lidar com essa frustração. Então, assim, e a gente tem que é algo que faz parte da nossa rotina. Eu acho que a gente se frustra. Você falou de horário de sair do hospital, de planejamento. Apesar, assim, eu fiquei com a Bárbara, a gente ficou 1 ano, né? Só o R2 dela. Uhum. Mas ao longo desse R2, ao longo desse ano, eu vi a Bárbara mudando, assim, um pouco, sabe? Dessa forma de reagir. Você era muito reativa com algumas coisas. Era muito. E isso foi te poupando energia, eu acho, assim. Você foi vendo, cara, eu tô gastando energia à toa nisso.
e não tô ganhando nada no final das contas, tava né? só ficando mais cansada. Só ficando mais cansada. Então, esse aprendizado aí, isso poupa energia e te faz ser mais feliz, eu acho, no final das contas, né? Respirar é bom. Respirar é bom. É a lição do dia. Lição do dia, a gente tem lição. A gente tem muito. E assim, A doutora Amanda te fez uma pergunta, não vem enrolar aqui ao vivo, não? o quê? Você arrepende de alguma coisa? Se você mudaria alguma escolha sua? Não, de jeito nenhum. Assim, eu acho que hoje eu nunca tive. Eu escolhi medicina, então medicina foi uma escolha. Depois da medicina, depois que eu formei, as minhas escolhas foram direcionadas de acordo com o que foi acontecendo na minha carreira. Não foi planejado, assim, não foi, previamente. Não, mas não foi. Definitivamente não. Assim, eu entrei na clínica médica por um acaso do destino mesmo, que eu falei assim, olha, eu achei isso bom, eu adorei clínica médica, brilhou meu olho, eu vou fazer. E terapia intensiva, eu falo que foi a cachaça da vida, né? Então, assim, que você entra dentro da terapia intensiva, você fala assim, isso aqui é um mundo que eu quero viver nisso. Então, Doutora Amanda, inclusive, tem saudades, né? De quê? De terapia intensiva, lógico. Não tenho, gente. Já foi minha fase. Eu não dou conta mais. Não dou. Não é pra mim. Gostei muito. Admirava todo mundo. Era a rainha da intubação. Era a rainha da intubação. Durou no máximo um ano. Tá doido. Mas já deu, já. Deixa pros dois aí. Né? Mas é disso, assim. Então, voltando atrás, eu não consigo voltar atrás e falar assim, olha, eu posso, talvez faria algumas coisas diferentes. Agora, escolhas, não. Eu acho que as escolhas foram e onde estou hoje, eu acho que é fruto disso, sabe? De todas essas escolhas que foram acontecendo e eu fui tomando e eu não me arrependo, sabe? Nós somos muito felizes na medicina, né, gente? Muito. Então, por isso que a gente não vai arrepender mesmo das nossas escolhas, não. Porque a gente gosta do que faz, a gente dedica, tem amor, então Verdade. acho que, né? E se realiza, né? A gente é realizado com o que a gente faz. Me conta, fala um perrengue que você lembra aí da sua residência. O perrengue que te marcou, porque a gente gosta de perrengue aqui. Mas é um perrengue legal. Um perrengue legal. Assim, a coisa que eu acho mais legal do hemato é que chega alguém, assim, no chão, assim. O cara chega muito ruim. Você pega um dedinho, assim, faz uma gotinha de sangue, corre numa lâmina e coloca no microscópio, você sabe o que é, gente. Isso é muito legal. Isso é mágico mesmo. Isso é muito mágico. E você dá um remedinho baseado em astranexânico e o cara sai do chão. É muito legal. E eu tenho medo disso, hein? É muito legal. A Amanda até arrepia. Até arrepio quando começa a falar esses casos aqui. E conta um perrengue. Aí chega uma menina sangrando por todos os cantos e você fica, nossa senhora, é uma M3, é uma M3. E você vai lá, você dá o diagnóstico e em 5 minutos você dá o atra e a menina vive. Isso é muito legal. E é um perrengue que demanda, assim, demanda... Tem que ter muito conhecimento técnico para fazer, né, essa suspeição. E demandou uma força-tarefa, né, que foi eu e mais 3 pessoas lá no pronto-socorro do HC e a papelada, enfim, tudo. E demanda também não só do diagnóstico, suspeição e diagnóstico, mas também da manutenção dessa pessoa até que as coisas comecem a andar, até que o remédio faça efeito, as coisas comecem a caminhar do jeito que a gente quer, né? Mas aí chega uma menina jovem com uma leucometria lá no talo, sangrando, com fibrinogênio de 50, faz a lâmina, dá o diagnóstico. E é isso, dá o remédio e assim, é muito legal. É muito gratificante, assim, porque o hematologista, ele pega a parte clínica, ele vai, suspeita, faz o procedimento e vai ver a lâmina. Isso é muito doido. Passa por todas as etapas. Fala que isso não é legal. É muito melhor que nefro. Mas eu ia forçar essa alfinetada. Eu ia forçar essa alfinetada e ela já falou. Muito legal. Ele só vai lá e pede, passa um catéter pra mim. Nem passa catéter, que coisa mais sem graça. Sem graça. E da residência de clínica, você lembra de algum? Eu tenho um. Com você, inclusive. Esse é Pode clássico. falar. Eu tenho vários. Mas Então tá, vou falar um enquanto você pensa, enquanto você escolhe.
a gente tava... Era o meu dia de ficar à tarde. E eu acho que tava logo, sei lá, umas 2 primeiras semanas. Era bem no início. E... a gente tem uma lista de pacientes que tem no grupo e tem os pacientes que estão no CTI. E a Bárbara é muito curiosa, ela era stalker total, assim. Via um paciente, ela já sabia tudo da história do paciente, já sabia da vida do paciente, já sabia tudo. Até hoje, né? assim. A fofoqueira. Em resumo, minha filha, pede a pra fofoqueira. essa menina aqui. Fez. E aí, ela falou assim, vamos, Carol, vamos ver lá se ele vai sair hoje. Aí, a gente nossa, esse perrengue! Você tá louco, esse perrengue foi muito perrengue. Ela foi. E a gente viu a evolução e esse paciente tinha proposta de alta. E a gente foi ver a evolução da alta e os exames do CTI. O paciente estava com lactato de 4, 3,9, isso, assim. sei lá. Era um lactato alto. Saturando na máscara facial, 10 88 litros. Na máscara facial, ia ter alta. E aí tava na evolução, assim, do CTI. Tolerar hipoxemia. Tolerar hipoxemia. Não acionar código. Paciente hipoxêmico crônico. Era uma hipertensão pulmonar. DPOC gravíssimo. Não, acho que era hipertensão pulmonar, DPOC, sei lá. DPOC gravíssimo, enfim. E aí, eu falei, Bárbara, você não pode me deixar aqui, eu não tô apta a ver esse paciente. Ela foi e fez uma hora, ela, tá bom, vamos almoçar aqui. E aí, nada do paciente subir do CTI. Eu tinha que fazer alguma coisa importante. Ela tinha que ir embora. E aí, gente, tem coisa que acontece, é a lei de Murphy, né? 5 minutos depois dela ir embora do hospital, o paciente chegou no andar e ele já chegou intercorrendo. Oh, mas ele já estava intercorrendo. E aí, na saída, né? O abençoado quis ir ao banheiro. Nossa! Dessaturando. Sem O2, né? Sem O2. Eu cheguei no banheiro para avaliar, ele estava roxo. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu chamava ajuda. Você chorou e chamou ajuda. Chorei, chamei ajuda e consegui fazer as medidas iniciais ali, porque o filho dele, tava só eu, ele e o filho dele. Eu já devo ter contado esse caso aqui de perrengue, porque esse perrengue me marcou real. E aí, já buscamos o balão de oxigênio na hora, colocamos na máscara, ele sentado mesmo. Só que ele foi desfalecendo. Eu fui rebaixando, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui, chamei a ajuda, falei com o filho dele, falei assim, olha, nós vamos ter que colocar ele no chão aqui. Vamos ter que pegar e colocar no chão. A gente colocou ele no chão do banheiro. Levantamos a perna, enfim, ele estava sem acesso nesse momento. Nossa, e aí, quem chegou foram os meus amigos R1. Tinha um R2 no hospital. Eu não quero você aqui não, pelo amor de Deus. Esse eu acho que é o único momento da minha vida que eu não estou feliz e nem vocês não queria ver alguém experiente. Mas enfim, aí depois de 2 minutos ele realmente evoluiu para uma parada e a gente conseguiu fazer o manejo inicial ali, reconhecimento do paciente grave, essas coisas estavam até ok, mas é muita insegurança e muita responsabilidade, né? E aí o CTI logo chegou e ajudou nas medidas e... Mas você se moveu, né, criatura? Se move, criatura. Eu me movi, criatura. Por favor, reconhecimento do paciente grave. E habilidades essenciais, que é isso, assim. Você entender, poxa, isso aqui ultrapassa minha capacidade de resolução, ainda mais naquela minha fase, na altura do campeonato, né? O que eu tinha que fazer era fazer as medidas iniciais e chamar ajuda. E aí isso foi feito e acabou que o paciente faleceu. E aí eu tive que conversar com a filha. E isso também me exigiu habilidades ali que não são técnicas. Que aí eu acho que é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Quando a gente tá na residência. Que é a parte mais difícil. E foi a primeira vez que eu tive que conduzir sozinha, porque não tava ninguém responsável. A Bárbara tinha me abandonado. Não intencionalmente. E o paciente tinha sido levado. Nesse momento, ele ainda não tinha falecido. Assim, a gente fez a RCP e ele voltou. Né? Faleceu no dia seguinte. A gente fez a RCP e voltou. Só que eu tive que conversar, que a situação era grave. Ela viu o que estava acontecendo. E isso é bom, tira a gente da nossa zona de conforto, né? E faz crescer muito, mas são habilidades não técnicas. Então, muito interessante. Assim, esse caso me marcou por tudo. Pela nossa aflição, pela ansiedade. Gente, eu fecho o olho, me vejo. Eu tava descendo com a Bárbara a escada, assim, ó. Bárbara, não vai embora, Bárbara. E se você quer adquirir essas habilidades não técnicas, faça parte do R1 comum, R1 extraordinário. Jabá produção. É isso que a gente quer facilitar, né? Do dia 19 ao dia 25 de junho. Para passar por esse perrengue,
de uma maneira mais suave. Assim, menos traumática. Menos traumática. Talvez se eu tivesse tido um curso desse, eu não estaria aqui falando dele hoje, porque teria me marcado menos. Eu acho que você estaria falando dele até hoje. Olha, porque isso é um negócio que dificilmente ia te marcar. E pela forma que foi, né? Mas assim, juro, esse projeto é um projeto que a gente está desempenhando e está executando com muito gosto, assim. E porque quando a gente para e olha, fala assim, gente, eu gostaria muito de ter um curso desse quando eu estava no R1. E não tem coisa melhor do que a gente fazer o que a gente acredita. Então, o que a gente está trazendo para vocês são coisas que a gente realmente acredita que vão mudar, né? Que a prática e realmente fazer com que vocês alcancem o ápice do que vocês podem mesmo, né? Assim, isso é muito legal. Cara, hoje eu estava dando aula para os alunos lá no Mater Dei e eu estava fazendo um esqueminha para eles de síndrome coronariana. Aí quando eu estava fazendo, eu falei, gente... E foi a mesma coisa que eu escrevi no livro para facilitar. Olha só. Então eu lembrei, falei, gente, olha só, isso aqui eu tô escrevendo, a gente vai lançar um livro e tal, e é a mesma coisa. Então, assim, a gente tenta facilitar mesmo. Né, isso é muito legal. Você lembrou de um PR? Eu ainda guardo a tabela que o Fabrício me prometeu de reposição de íons em várias opções. Você terá. Eu não quero ter que pensar mais. Vai ter isso e muito mais. Você vai pensar... Assim, eu quero pensar assim. Aqui, e lembrou de um perrengue na clínica? Sim. Que te marcou? Eu, honestamente, eu não lembro de nada de... Eu não tive nenhuma situação traumática a esse ponto, né? Mas... Eu, de meu paciente, assim, não lembro muita coisa. Eu lembro de um lá no Santo Agostinho que decanularam aí... Foi péssimo, assim, ele não tolerou muito bem e a gente teve que arrumar isso na hora. E quem decanulou faz até torácico, eu acho um negócio bizarro. Esses casos também marcam a gente. Doutora Amanda adora decanular paciente, nossa. Não faço mais isso, não, sem a presença dos dois. Agora, vocês estão falando de perrengue, e quando você é o paciente, está no meio de um perrengue... Assim. Eu tive uma sepse, um foco pulmonar. Socorro. Fiquei séptica e aí me internaram no hospital. E o que aconteceu? Eu estava muito ruim, potência e tal. E quem estava de plantão à noite? A minha colega, igual a minha R1. Nossa, socorro. Cuidando de mim. Socorro. Então, você já imaginou a insegurança? Você é paciente, eu falava, Shirley, pelo amor de Deus. Ainda explanou da mulher aí, coitada. Se eu piorar aqui, você chama a ajuda do CTI, chama alguém mais experiente, não fica me manejando sozinha aqui não. Então, assim, é um perrengue que foi... Nossa, tá louco. Isso depende muito. E a gente... eu acho que a gente quer passar isso também para quem... E quer... uma das coisas que a gente quer ensinar é isso, assim. Tenha postura. Se você... A paciente está ali, você está ali, você é paciente, você era paciente, e a pessoa que está na sua frente, por mais que você saiba que ela é inexperiente, se ela te dá ali e fala assim, não, tá bom. Se acontecer qualquer coisa aqui, você pode ter certeza absoluta que eu não vou conduzir sozinha. Eu não vou. Eu vou procurar ajuda, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou a gente vai fazer o meu melhor aqui, mas você não vai passar pela intercorrência de maneira... Compromisso mesmo, né? Isso aí, eu acho que é tão importante quanto você saber técnica. Porque na hora que a pessoa está ali na sua frente, você fala, podia ser o contrário. Podia ser o contrário, você falar assim, olha, tá ali, hoje tá o cara que é fera, o melhor médico plantonista lá. Mas assim, será que ele estaria disponível? Assim, será que ele teria disponibilidade? Então, será que ele te trataria com a mesma dedicação? Então, o que a gente quer é isso, assim. Quando a gente fala de... Muitas vezes, você pode estar cheio de angústia, cheio de medo, mas na hora que você está na frente do seu paciente ali, você é quem tem que demonstrar segurança. E isso não precisa de ser dar para ele uma falsa sensação de segurança. Não. Você tem que mostrar para ele e falar assim, olha,
a gente tem aqui dificuldades, mas nós vamos vencer as dificuldades juntos. Isso aí é assim. relação médico-paciente tem que ser também, realista, né? né? Realista, transparente, Sim, né? Não sim, prometer coisas que você não pode cumprir. E ter uma boa relação médico-paciente mesmo. E isso depende muito mais de habilidade não técnica do que técnica. Sabe? Porque o paciente, ele não quer ser enganado, né? Ele não quer ser enganado. É a confiança. É uma relação construída na base de confiança. Já me perguntaram uma vez na caixinha de pergunta lá no Instagram se por ser nova eu tinha enfrentado muitos preconceito mesmo, né? Tipo assim, médica isso nova. Isso daí tem história, né? Foi até com o Henrique, eu acho. Tava lá evoluindo, eu e o Henrique, um do lado do outro, aí chega um médico X e fala: garotinha, você libera o computador pra mim? Foi. Aí o Henrique ficou assim, sem reação, sabe? E a postura foi a Bárbara antiga. Ele falou: não. Essa garotinha não vai liberar o computador agora, porque essa garotinha está evoluindo. Não, estou ocupado, estou evoluindo. Mas não tá errado, não. Mas essa Bárbara aí não é problema. Isso não é, esse tipo de resposta aí não denota uma Bárbara que é ruim de jeito nenhum. E a resposta para a pergunta foi não. Porque eu acho que era isso, assim, essa postura de confiança e de relação médico-paciente boa, sabe? Então, às vezes, fala assim, nossa, você é tão nova, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso nunca foi um grande obstáculo a ser superado. E estou falando com o paciente, geralmente, assim. Tem uma história que é com o Bernardo, seu esposo. Fala pra ele vir aqui. Tem uma história que ele era residente na época e a turma do Bernardo foi, eu acho que da terceira turma que eu era preceptor há pouco tempo e fomos eu e Bernardo Opa. Siri querendo participar. Não, ela não vai participar, me emudeci. A gente foi internou uma paciente com uma acho que foi não sei se uma erisipela, uma celulite, ou era um quadro infeccioso numa diabética, assim. E aí, a gente foi, era no final de semana que era eu e eram dois novos, né? Porque assim, era dois médicos novinhos. E era assim, na visão dela, né? Tô vendo dois meninos aqui cuidando de mim. E aí, assim, foi um olhar de desconfiança até... Você venceu essa barreira na sexta-feira, nós estávamos juntos, na sexta, no sábado, e eu era na segunda-feira. Era eu que era na segunda-feira do mato. Terça-feira, né? Era até ia segunda o dia inteiro, manhã e tarde, né? Quando chegou na segunda, a paciente, assim, ela foi melhorando. Só que a gente foi construindo aquilo, e a gente foi construindo, assim, sempre com ela desconfiada, esse médico novinho. Só que ela nunca exteriorizou. Ele nunca falou nada, assim. Você via... a minha sensação que era, falei assim, ela tá desconfiada. Até no dia que ela admitiu, na segunda-feira que ela estava muito melhor, tinha evoluído muito bem, ela admitiu pra gente, falou assim, olha, eu não acreditei que eu fosse melhorar. Eu não acreditei que vocês fossem me tratar. Então, assim, a gente falou, mas por quê? Porque vocês são novos demais. Então, assim, esse caso foi um caso bem legal, assim, foi com o Bernardo, e como que a gente foi teve que construir assim mesmo, sabe? Foi construindo uma relação de confiança, mostrando para ela, olha, pode confiar, a gente tá aqui, a gente vai... Mas nem a pastinha da Montblanc do Bernardo levou nada? Nem aquela beca que ele sempre andou, né? Nem aquilo... Credibilidade pra Tommy, o apelido do Bernardo era Tommy. Um dos residentes mais elegantes, se não mais, que eu conheço. Então, assim... Chique. Que eu tive que mudar a maneira de vestir por causa do Bernardo, né? Porque senão ia ficar feio. Então, aquilo, como que a gente teve que... E é isso, assim. Então, como que a gente tem que vencer barreiras. E a vida do residente é essa, assim. Você vai ter um monte de barreira. Você pode escolher qual a sua atitude em relação a elas. Assim, eu vou passar por elas aprendendo, lutando, indo atrás, ou eu vou me resolver... E às vezes desviar delas e não criar essa habilidade faria um profissional melhor. E ela vai chegar depois, né? Tentar exatamente, onde você vai chegar depois. E você vai tentar... Por exemplo, você pode ter um atalho. Esse atalho, às vezes, não vai te levar no caminho. Assim. Você vai achar que você está olhando... é mais fácil aqui. Às vezes o mais fácil não é o mais... E custa caro depois, né? Muito. Não é o melhor. É mais fácil na hora, né? Estamos chegando ao fim. Nossos recados finais. Do R1 comum ao R1 extraordinário, dia 19, começa
Segunda-feira. Nosso curso. Então, assim, a gente vai falar exatamente disso que a gente acabou de conversar destravar aqui. várias... Exato, né? assim, destravar residência. o residente e mostrar para ele que ele pode muito mais do que ele pensa que pode. Então, Gostei. assim, Doutora Amanda? Recados? Curte, compartilha, comenta. Isso, e para falar que vai ser muito legal semana que vem, né? A gente tá fazendo com muito carinho para todo mundo. É diário, né? Vai Oi? ser 19, 21, 22 e 25. Então pula. É segunda, quarta, quinta e domingo. Pra dar uma folga. Pra eles conseguirem absorver tanto conteúdo. Faz tudo certo. pra sentir um pouquinho de saudade também. Exatamente, Não pra ficar com cansa, saudade. não cansa. Doutora Bárbara, recados finais. Pense que nosso público Nossa, majoritariamente é residente e acadêmico. Então dê recado pra essas criaturas. Sejam humildes e passa. Isso, gostei. A humildade Gente, ajuda ela muito. é Bárbara, maravilhosa, olha só, né? Não, Te amo. é muito legal. E as duas estão aqui, a gente vai ficando velho. E assim, Bárbara, comecei falando que eu estava muito orgulhoso, tá? Então, agora eu vou explicar porque eu tô muito orgulhoso. Eu vi a trajetória da Bárbara, assim, como a da Carol, que está aqui. E ver, Bárbara, a médica que você se tornou, é muito bonito. Você não tem ideia da Bárbara que começou a residência como R1 lá, e a Bárbara que é hoje, assim, você viveu isso, você sabe do que eu tô falando, mas quem tá vendo de fora, e a gente viu essa transformação, te enxergar hoje, a maturidade da Bárbara, a capacidade da Bárbara hoje de entender o processo, de falar assim, olha, de ter a serenidade, de passar por uma situação conflituosa de uma maneira tranquila, isso é muito, muito bonito de ver. Então, assim, a gente fala de pessoas, assim, que vê essa transformação. Extraordinárias. Como se Você é extraordinário. Construiu o extraordinário, né? Assim, eu acho que e a construção disso, Bárbara, é muito bonito, assim. Então, parabéns, eu tô muito orgulhoso mesmo. E nós estamos muito felizes de ter aqui. Muito feliz mesmo de ter tido aqui. Foi um prazer enorme, assim, ver as R2 e R1, né? Verdade. Ver o que vocês se tornaram, assim. Eu morro de orgulho dela ser MR2 até hoje. Às vezes ela vai lá no CTI e eu falo, gente, ela é MR2. Eu falo assim, gente, essa blogueira famosa foi mesmo. Mas é lindo, assim, de ver, sabe, assim, como que vocês... Eu fui madrinha dela de casamento, gente. Foi? E se eu tivesse casado depois da Bárbara, ela seria minha madrinha de casamento, não tenho dúvida. A Fabrício, inclusive, não foi no meu casamento. Opa! Mas é a rotina. Os perrengues do médico. Os perrengues do médico. Os perrengues que a gente vai procurando, né? Tem os perrengues que a gente procura, né? Tem uns que chegam, outros a gente procura. Então, mas é lindo, assim, é muito bonito. E trajetórias como a de vocês, e a Bárbara, a da Carol é mais conhecida, assim, agora a da Bárbara menos, assim, eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da trajetória dela, assim, e eu posso testemunhar isso, assim. Não, e eu amo esses episódios porque a gente traz pessoas completamente diferentes, né? Assim, então, o episódio com o Fábio, a gente já trouxe, sei lá, a Ana, que fez anestésio, depois mexe com a medicina da dor. E aí ver a construção da carreira de diferentes pessoas, nunca as dificuldades são as mesmas, sabe? Assim, e os aprendizados, a forma como a gente constrói as coisas dentro da medicina, ela é muito diversa e cada uma tem sua beleza. Isso é muito interessante, assim. E o Breno teve aqui. Não, teve muito convidado imensos, assim. Pessoas nossa, que história legal, assim, a gente foi vendo, assim, essa construção, sabe? E a sua também, eu acho que é muito legal de ter. Me sinto o Jô Soares aqui. Entrevistando vocês. Gente, é legal demais. Eu acho que eu quero viver disso, gente. Adeus. Foi bom enquanto durou a medicina. Mas nós somos entrevistadores como médicos. Eu acho que eu sou melhor médica do que entrevistadora, mas tá tudo bem. Mas médicos são bons entrevistadores. Médicos faz parte do seu trabalho. Mas a entrevista é diferente, né, gente? Aqui é amenidade. Amenities. Mas nós somos... Nós temos que ser bons extratores de história. Mas o Jô Soares, ele falava muito também, você ouve mais. Isso é verdade, isso é uma virtude, né? Ouvir mais. Mas dependendo de quem o Jô Soares entrevistava, era melhor falar muito. Era melhor mesmo nesse caso. Porque ali, que aliás é uma pessoa muito inteligente, né?
Frase final? Frase final, bora lá. E a gente falou tanta coisa disso aqui hoje. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu amo essa frase. Legal. Eu acho que estamos aqui 4 pessoas corajosas. E essa é uma característica de todos os nossos entrevistados, assim, a forma corajosa de ver, de encarar esses desafios, né, da formação médica e do nosso dia a dia, porque ninguém vende aqui uma vida perfeita, longe disso. A gente mostra para vocês a realidade com todas as dificuldades e barreiras e obstáculos que ela impõe pra gente. Mas que é muito gostoso, né? Que a gente é muito feliz com a vida que a gente leva e escolhe. E que a gente tem, assim, coragem de mudar, de viver coisas novas com objetivo. O objetivo final, o que eu quero no final é me tornar um bom médico, viver medicina intensamente. Então, eu acho que o objetivo coragem. dá mais coragem, né? Quando a gente tem isso, esse propósito. Ó, gente, um beijo pra todo mundo que tá vendo a gente. Beijo, ouvindo. Bárbara. Obrigada. Beijo, te amo, amiga. Tchau, Tchau, beijo. Até a próxima. Beijo.